coração está deserto. Apare e passo a solidão. Se o seu rumo é incerto, caco de vida pelo chão. Vede Jesus no sino da cruz, espalhando luz. Mirem Jesus com sua luz, brilho que conduz. Bom dia, olá, gente, bom dia! Mais um programa Momento Espírita. Hoje é sábado, dia 8 de abril, agora são 7h31 da manhã. Você que está no rádio, aqui na emissora da Barra, M1030, você que está no seu carro, no seu rádio, lá no Baixão de Serra, que eu fiquei sabendo até que minha tia já outro dia ouviu lá no Baixão de Serra. Então, para quem está me ouvindo, um bom dia para você. Vamos ter mais uma manhã de sábado. Um momento, nesse momento que nós estamos de sábado, depois não vamos esquecer uma data cristã, né? Nós estamos em meio de uma data cristã. Ontem, né? Nós tivemos a sexta-feira de Páscoa. Nós estamos hoje, né? Comemorado o sábado de Aleluia. Amanhã é o dia de ressurreição de Cristo. Então, esse é um programa que nós falamos também sobre Cristo, sobre Deus, sobre os bons espíritos, a boa mensagem. Bom dia vocês que estão na rede social aqui conosco. A Elza já deu aqui o seu bom dia. Elza, bom dia, linda. Bom dia. Ela que é minha aluna, a gente faz um curso aqui de educação mediúnica, ela sempre conosco. E bom dia a todos vocês. E o meu convidado de hoje, Marcos de Mário, lá do Rio de Janeiro. Nós estávamos falando sobre o tempo, lá não está tão friozinho quanto aqui. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar com você aqui no programa, que possamos ter um bom bate-papo espírita hoje sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Com certeza, Marcos. E para quem nos acompanha aqui na rádio, para quem nos acompanha nas redes sociais, nós esse ano começamos um projeto diferente. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, então os temas abordados aqui são todos baseados nas questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo um estudo em sequência. Então, para quem não sabe, fala, perdi, quero saber tal questão, tal. Fica gravado aqui, tanto na página do Facebook ou no canal do YouTube. Nós temos também o canal do YouTube, o MapV de Jesus, está todos sequenciais, aliás, o programa está todo sequencial, então fica mais fácil para acompanhar. Paulo faz um ótimo trabalho, Paulo Marzanati, você conhece ele, né, Marcos? Sim. Então, e ele faz um ótimo trabalho, deixa tudo organizadinho para a gente. E hoje nós vamos continuar com a questão 59, e também não é muito por um acaso, né? Como a gente fala das providências divinas, né? Hoje nós vamos falar sobre as considerações finais, tá? Da primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos terminando o capítulo 3, que fala sobre a criação, e exatamente Kardec ele faz umas considerações finais a respeito sobre a concordância da Bíblia a respeito da criação. Porque como a ciência mostra outros, né, através da ciência, de estudos científicos, nos mostra outros caminhos que não estão
praticamente escritos na Bíblia ao pé da letra, tá? Mas a Bíblia, ela nos deu um norte de como tudo pode ter acontecido. Então, hoje o bate-papo é exatamente sobre este assunto. Então, são alguns tópicos que valem muito a pena a gente discutir. Inclusive, né, tem aqui vai falar sobre o grande dilúvio, a diversidade da raça, e é interessante, né? Porque muita gente já... Marcos, acho que com certeza você deve ter visto isso, né? Allan Kardec era racista, porque ele usa a palavra raça. E a gente esquece que esse livro foi escrito em 1800, numa outra era, numa outra época, que hoje a ciência, inclusive, já falou para nós que não existe raça humana, existe espécie humana. A ciência já mostrou isso para nós. Só que a tradução vem dos tempos antigos, não é mesmo, Marcos? Nós temos que... Você colocou bem, Mariana, porque o Livro dos Espíritos, lançando a doutrina espírita, foi lançado em 1857, portanto, na metade do século XIX. Seria impossível solicitar aos espíritos superiores e a Allan Kardec que utilizassem a linguagem dos nossos dias atuais. Nós estamos afastados dessa data por mais de 150 anos. Então, toda e qualquer crítica, todo e qualquer comentário precisa, antes de mais nada, fazer a contextualização histórica, entender aquele momento, quais eram os conhecimentos culturais e científicos daquele momento, sobre os quais Kardec, nos seus comentários, teve que se basear, e, obviamente, os espíritos superiores não tinham como adiantar certos termos e certas questões. Então, muita calma, Kardec não é racista, o espiritismo, na verdade, é único, é uma doutrina muito sólida, e a recomendação que nós fazemos a todas as editoras é que isso é muito fácil de fazer. Você não pode alterar o texto do autor, mas você pode fazer notas de rodapé, notas de esclarecimento, contextualizando essa situação. E você lembrou bem, hoje, à luz da ciência, nós não falamos mais de diversas raças. Isso não existe mais, né? Quando muito, nós podemos falar da raça humana como um todo, mas, na verdade, esse termo foi substituído por espécie humana, e as etnias, a nível, então, de cultura, de crescimento histórico, e assim por diante. Então, basta você ter esse entendimento para saber que Kardec não podia ser racista, porque se ele fosse racista, como é que ele ia escrever tão bem sobre a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amai-vos uns aos outros, tudo isso que faz parte da doutrina espírita. Então, são críticas que não têm, na verdade, fundamento. Essa que é a verdade. Seria incoerente, né? É uma incoerência de um tamanho que não tem explicação. É uma incoerência muito grande. E aqui, por isso que eu gosto bastante de lembrar, porque aqui tem o título, fala da diversidade das raças. Então, assim, e também é um papel nosso, o trabalho está sempre fazendo esse esclarecimento para evitar posteriores dúvidas ou contrassenso. Eu sempre gosto de dar sempre essa primeira explicação, para que futuramente falar, mas você deveria falar. Não, estou falando, já estou atualizando, já que as editoras não fizeram ainda as notas de rodapé, é um trabalho nosso, né? Aí, então, assim, quando a gente fala sobre a criação dos textos bíblicos, né, só para a gente poder ter uma organização, todo mundo, muitas vezes, a própria história, a própria igreja, né, se trouxe aquela história, aquela conversa de que o mundo foi gerado, né, a humanidade se gerou baseado em Adão. Né? Sobre a história de Adão e Eva, que está contextualizado ali na Bíblia. E aí, quando você vê a ciência e você vê a formação do planeta Terra por mais de 4 milhões de anos, que se estima, né, como todo esse estudo ele traz, né, essa primeira parte traz tudo isso, que se estima ainda, porque tem muita coisa que a ciência faz uma estimativa, a gente tem que lembrar bem disso, ela não é absoluta.
Porque é por isso que isso que é ciência, conhecimento. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas isso foi dito há tantos anos atrás, tá? Mas novos estudos, e o ser humano não para de estudar, muitas vezes pode fazer descobertas novas. Então ele está sempre contínuo. E aí não tem. Aí ele coloca aqui nesse primeiro texto, muitas vezes assim, que a criação ela não é absoluta, como está escrito, porque até mesmo se nós pegarmos diversos povos contemporâneos à época que se contava a história de Adão e Eva, cada povo também tinha uma história da criação do mundo. É verdade, Maria. Nós temos que entender isso à luz da doutrina espírita muito bem, porque o espiritismo tem uma visão bem diferente de outras doutrinas cristãs, né, sobre a questão da criação. Todos sabem que nós espíritas não estudamos a Bíblia. Todo mundo sabe disso. A nossa base não é a Bíblia. Mas por que não é? Bom, vamos entender a Bíblia antes de mais nada, né? Porque nós precisamos entender isso. A Bíblia, em verdade, é um conjunto de textos ou livros considerados sagrados. Há uma diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é a única que também possui os textos que compõem o Novo Testamento. Para os judeus isso não existe. Os judeus se baseiam no que nós cristãos chamamos do Velho Testamento. E os judeus, principalmente, se baseiam nos 5 primeiros livros que compõem o Velho Testamento, que eles chamam esses 5 primeiros livros de Torá, e nós cristãos chamamos de Pentateuco, que seriam esses 5 livros originários de Moisés, o grande patriarca do povo judeu. Bem, algumas doutrinas cristãs consideram que a Bíblia seria a palavra de Deus, ou seja, que a Bíblia teria sido ditada, escrita diretamente por Deus ou seus escritores, inspirados, né? Teriam a inspiração divina. Bem, historicamente falando, tudo indica, pelas pesquisas atuais, que os primeiros textos bíblicos, eles surgiram aproximadamente em 1.200 anos antes de Cristo, tá? E que vão narrando, na verdade, a história e as profecias que envolvem o povo judeu. E assim, nós vamos tendo lá os diversos livros, Salmos, Reis, etc., 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 que compõem esse Velho Testamento. Quando Jesus esteve conosco, há pouco mais de 2.000 anos, ele disse que não vinha alterar a lei, mas ele estava se referindo à lei divina, não à lei humana, à lei mosaica que ainda regia ali o viver dos judeus. Tanto que ele, na verdade, corrigiu várias máximas, várias colocações da lei mosaica. Acontece que os judeus, na época, não aceitaram Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, que as profecias deles mesmos diziam que iria acontecer. E isso prevalece até hoje. Jesus não é considerado dentro do povo judeu, dentro da doutrina judaica. Aí vai surgir, então, paulatinamente o cristianismo, que é uma palavra que deriva de Cristo, que significa o enviado, o Messias. Cristo é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. E aí, então, lá no ano 325, o famoso concílio de Nicéia, então vai ser criada a Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica, que se arroga naquele momento ser a única que poderia representar Jesus e seus ensinos aqui na Terra. O mundo de então, que era dominado pelo Império Romano, era um mundo majoritariamente pagão. Todos os povos tinham suas crenças bíblicas, todos os povos tinham suas mitologias, suas festas.
como impor agora Jesus, com seus ensinos, o cristianismo, a todos esses povos. Então, houve assim uma espécie de acomodação às práticas, festas, tudo que já existia. A Páscoa, por exemplo, que o mundo cristão também comemora. A Páscoa sempre foi uma festa judaica comemorando a passagem do Antigo Egito para a Terra Prometida sob o comando de Moisés. Todo mundo conhece essa história, porque quando as águas do Rio Jordão se abriram para que eles pudessem passar e sair lá do Egito. Passagem, esse é o significado de Páscoa. Comemoração estritamente judaica. Mas acontece que Jesus foi levado à crucificação bem na véspera da Páscoa judaica. E aí, então, a Igreja Católica resolveu transformar isso também numa festa, porque ela era já conhecida naquela época. Vários povos tinham suas comemorações por causa disso ou por causa daquilo nessa época. E, então, criou-se a Páscoa cristã para comemorar, então, a crucificação do nosso Mestre Jesus. Então, tudo isso vai se misturando ao longo da história, e aí vem o Espiritismo. E os espíritos, então, dizem assim, olha só, vem cá, a Bíblia, considerando aqui o Velho Testamento. O Velho Testamento é mais um livro de história. É um livro que conta a história do povo judeu. Tem muitos lances de inspiração divina, de inspiração espiritual superior? Sim, não resta nenhuma dúvida. Tem passagens ligadas à mediunidade? Sim, sem nenhuma dúvida. Entretanto, não é um livro de ensinos morais, espirituais. E é um livro escrito a dúzias de mãos, porque ninguém sabe, na verdade, quem são os autores de todos aqueles textos que hoje compõem o Velho Testamento. Então, o que os Espíritos nos indicam? O mais importante é seguir Jesus. Como é que nós vamos seguir Jesus? Através do estudo e da prática dos seus ensinos morais. É isso que importa. E eles, então, instruem Allan Kardec a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um novo evangelho, não, porque, na verdade, é uma obra que estuda com exclusividade os ensinos morais de Jesus à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução e assim por diante. Então, nós espíritas nos baseamos no Novo Testamento e, em especial, nos ensinos morais de Jesus. Aí, um padre faz lá o cálculo em cima da Bíblia, Velho Testamento, e chega lá à conclusão que a humanidade teria 4.000 anos de existência. Isso foi aceito durante muito tempo, até que a ciência começou a progredir, começou a investigar, vai surgir a antropologia, o estudo dos fósseis, das camadas geológicas, e aí houve um choque. Porque a ciência pensou, olha, tudo indica que, na verdade, a Terra existe há muito mais do que 4.000 anos. Na verdade, hoje, e você colocou bem, Marina, isso daí vai sempre se modificando na medida de novas descobertas, mas hoje os cientistas dizem que o nosso planeta já tem entre 4,5 a 5 bilhões de anos de existência. E que a espécie humana teria tido origem há 5 a 8 milhões de anos. Isso ainda, num estudo antropológico, ainda em mistura com os antigos antropóides. E que a espécie humana, como nós a conhecemos hoje, que é o Homo sapiens, essa vai ter origem, vai se desenvolver como um tronco especial nesse ramo da evolução 2 milhões de anos atrás. E aí, então, fica a pergunta, quem é que está com a razão? São os cristãos bíblicos
que ainda batem na tecla que tudo iniciou com Adão e Eva, ou é a ciência? Kardec, no seu texto, nos lembra que os fatos não têm como ser desmentidos. Fato é fato. Agora, teorias, essas podem ser desmentidas mais cedo ou mais tarde. E aí, Maria, pegando aí Adão e Eva, vem aquela história, né? Vem cá, se só tinham os dois, eles têm 2 filhos, um mata o outro, só sobra um filho, né? Que é expulso do paraíso por Deus. Aí ele tem que viver nesta terra de expiação, mas ele encontra um outro povo e casa. E aí, essa é uma questão. De onde veio esse outro povo? Se não tinha mais ninguém aqui na Terra. E como esse povo conseguiu, em 4.000 anos, povoar a Terra inteira com culturas diferentes, etnias diferentes e assim por diante. Isso foge à lógica. É muito difícil você conseguir ficar dentro desse sistema. Mas, graças a Deus, é a lei da evolução, a própria Igreja Católica, atualmente, está abandonando esse discurso, porque vem se entregando aos fatos científicos que o Espiritismo também segue. Então, essa é mais ou menos toda a história, para que todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, possam entender a visão que o Espiritismo tem sobre a Bíblia e a ciência. Lembrando que o Espiritismo também é uma doutrina científica. Não, perfeito. Você fez um ótimo resumo de como contar. Porque às vezes nós somos até criticados. Ah, mas vocês não estudam a Bíblia. Não, pera um pouquinho. Não é que nós não estudamos a Bíblia. Nós temos um maior respeito pelo livro, pela Bíblia, pelos textos bíblicos. Porém, né, a gente coloca um porém. Porém, nós temos uma visão um pouco mais científica da história, porque nós precisamos entender também que até mesmo que Allan Kardec ele era extremamente racional, ele era metodológico, e nós aprendemos com ele, com o exemplo dele, a questionar sim, a não aceitar. Inclusive, existem muitas questões nos livros, aqui no próprio Livro dos Espíritos, que ele pergunta e a espiritualidade responde: nós já dissemos isso antes. Já foi dito aqui, isso você não vai saber. E a espiritualidade responde também. Porque é uma franqueza há uma diferença muito grande de você buscar o conhecimento em perguntar, e é uma franqueza muito grande, inclusive nas respostas. A gente ainda não encontrou ainda essas respostas, mas quando eu encontro, eu falo: olha aqui, a espiritualidade fala: já falei antes. A espiritualidade responde dessa forma. Por quê? Porque é importante o questionamento. E olha só como é que, quando a gente fala no âmbito da história, e quando a gente fala cada povo, se você pegar as Américas, que não havia contato nenhum com até a colonização portuguesa e espanhola, até esse período histórico, se você pega os povos antigos, todos eles têm uma história de começo do mundo. Sim. Todos eles têm. A Austrália, que é um continente que também muita gente esquece, a Oceania, que é um continente que todo mundo esquece, lá com certeza eles têm também. Eu não tenho conhecimento de como que era a história, mas lá eles também têm uma explicação. Se você pegar, aí a gente pega a Índia, a China, que são culturas muito mais antigas que o próprio povo hebreu, que a própria cultura ocidental, eles têm outras histórias sobre a formação do mundo. Então, assim, por isso que, quando a gente tem, dentro de muitas histórias, por que a gente fica com ciência? E aí Kardec deixa uma frase perfeita: devemos, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas podemos concluir que, em muitos pontos, os homens se equivocaram em interpretá-la. Uhum, exatamente. Nós temos que, Kardec, aqui no texto, ele coloca, né, que nós precisamos saber separar as alegorias, né, coisas mais místicas que ali estão, que eram próprias da cultura da época. E quando vamos interpretar, nós precisamos levar todo esse contexto histórico e cultural da Bíblia, especificamente aqui o Velho Testamento. Não se pode simplesmente aceitar ao pé da letra o que está escrito,
e deve-se entender as circunstâncias da época, os significados, o conhecimento que eles tinham, para que você possa, então, realmente compreender, tentar entender. Ele fala aqui, por exemplo, das eras geológicas. Deus criou o mundo em 6 dias. Tudo bem, tudo bem. 6 dias são perfeitamente aceitáveis, desde que você não entenda por dia as 24 horas. Ó, mas podem significar eras, podem significar milênios, milhares de anos. Aí estaremos de acordo com os próprios estudos científicos, que mostram isso, né? Que a Terra, o planeta, já existe há milhões de anos, e assim como o universo. Então, podem ser, sim, 6 dias, ou seja, 6 grandes épocas, 6 grandes eras. Então, é aceitável. Mas um dia se refere a quanto tempo? Bem, isso é discutível, porque a própria ciência também não concluiu nada a esse respeito. Quando a ciência, aliás, está batendo o martelo sobre alguma coisa, lá vem o cientista para dizer que fez uma nova descoberta, lá está aí o nosso satélite, o nosso telescópio aí, trazendo coisas novas. Nós não sabemos o tempo, na verdade. Nós temos, assim, né, uma noção que é quimérica em relação a isso, como diz o Espírito Galileu, lá em A Gênese, né? Nós estamos diante da eternidade. Nós não temos ideia nenhuma do que isso significa em relação ao tempo. Mas então, se você souber contextualizar e não levar ao pé da letra, tudo bem. Então, a Bíblia, como diz Kardec, não é que ela esteja errada, mas as nossas interpretações é que estão equivocadas. E tem coisas que são extremamente materiais da história do povo daquele momento, que não adianta você querer trazer para o hoje. Vamos dar um exemplo aqui, Mariana, que é a questão, por exemplo, da mediunidade. Tá? Então, muitos dizem, olha só, vocês espíritas estão indo contra a Bíblia, porque Moisés, lá no Deuteronômio, proibiu a comunicação com os mortos. Bem, é verdade, está lá, com todas as letras. Mas se ele proibiu, é porque existia. Não é? Ele não ia legislar sobre uma coisa que não existisse. Eu sempre faço essa mesma questão para o pessoal da turma. Fala, gente, se você proíbe uma coisa que existe, não tem como você criar uma coisa para proibir uma coisa que não existe. Não é? Não tem como. Não? Então, se ele proibiu a comunicação com os mortos, existia. Bom, mas a proibição é daquela época. Os textos de Moisés remontam pelo menos a 1000 anos antes de Jesus, antes do Cristo. Bom, então, é um contexto daquela época. Por que ele proibiu? Porque estava havendo abuso, né? E os espíritos inferiores estavam, então, predominando nas comunicações. Então, ele faz a proibição para controlar aquilo. Mas isso foi há 3.000 anos. Obviamente que nós evoluímos, crescemos, o conhecimento, já temos o espiritismo, o estudo sobre a mediunidade, e depois de 3.000 anos, eu considero que essa lei, eu acho que precisa de uma revisão, não é mesmo? Não, aí essa lei ela já foi revogada, se a gente fizer um estudo um pouquinho mais aprofundado, quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando os próprios discípulos, isso aí está em Atos 2, eu falo até o capítulo e versículo para todo mundo, porque eu uso muito esse texto. Atos capítulos 2, versículo do 1 a 18, e depois vem o discurso de Pedro, né, que é o momento que desce línguas de fogo, também que é comemorado, inclusive, pela Igreja Católica, que daqui 50 dias é o dia de Pentecostes, tá? E Pentecostes é uma festa judaica, né, que significa primícias, então é uma festa judaica que foi adaptada também. E dentro desse texto, quando os discípulos falam em línguas de fogo, que é uma xenoglossia, que é um fenômeno mediúnico, que cada povo escuta sobre Deus, a sua língua, e ali naquele momento havia pessoas que tinham a cultura judaica, tinham a religião judaica, mas de vários lugares do mundo, né, do mundo ali da época, né, lembrando que o mundo ali da época,
Olha só como é que é complexo. E aí no final, o pessoal falando, o pessoal está bêbado, né? Ele falou, não, nós estamos na terceira hora do dia, que seria 9 horas da manhã. E aí é interessante essa passagem, que depois Pedro discursa falando de um dos profetas, né, que ele cita o profeta Joel, né? Então, o profeta eram pessoas mediúnicas, eram pessoas que tinham mediunidade, que traziam as mensagens do alto. E aí ele faz um discurso falando, não, o próprio profeta Joel falando que todos iriam profetizar. O que é profetizar? Que todo mundo também não entende. O que é o profeta? É um médium que faz um intercâmbio entre Deus, né, ou a equipe espiritual, que nós entendemos muito bem, e os homens. Então, e a partir daquele momento já foi revogada essa lei mosaica. Exatamente. Então, assim, a partir do momento, todo mundo pode ter a comunicação. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado. Todo mundo pode ter comunicação, assim como o Sol. E aqui eu vou dar um bom dia aqui para o Ângelo Tesser, a Neuza Matos. Deixa eu só trazer o pessoal aqui que está conosco. Aqui é o Sérgio Luiz Destro. E o Ângelo Tesser, outro dia, o Ângelo ele trouxe aqui para nós, falando assim, viu? O Sol nasce sobre os justos e os injustos. Mediunidade também. Comunicação mediúnica pode vir de espírito bom, como de espírito trevoso. Estou trazendo os dois extremos. Ela é neutra. Ela não é exclusividade de ninguém. Exatamente. E aí que nós vemos que tudo é uma questão de você saber contextualizar e fazer a interpretação mais correta. E como você já colocou aqui no programa, nós espíritas respeitamos muito a Bíblia, o Velho Testamento, mas não nos baseamos nele. Retiramos dele aquilo que é importante para poder explicar historicamente, culturalmente determinadas passagens, porque Jesus era um judeu, estava no meio do povo judeu, utilizou a cultura judaica da sua época para dar exemplos, uma série de coisas, e é claro que esse estudo é importante que façamos para poder também compreender algumas coisas daquela época e trazer, então, mais para os dias de hoje. Agora, o que nos importa é estudar e conseguir praticar os seus ensinos morais. Nós somos, na verdade, todos irmãos, filhos de Deus. Nós estamos aqui na Terra, todos nós, com uma missão muito importante, que é aprender a nos amarmos. E isso tem que estar acima de qualquer discussão aqui acadêmica, intelectual, histórica, cultural, onde muitas vezes nós nos perdemos. E aí a essência fica de lado. Então, o Espiritismo ele tentar resgatar essa essência e nos chamar a atenção para a Boa Nova, para o Evangelho, à luz da imortalidade da alma, e para que não tenhamos, então, lá no Velho Testamento, e nem no Novo Testamento, não tenhamos essa visão ao pé da letra. Uma vez eu estava trabalhando na minha época áurea de trabalhar na evangelização infantil, e aí precisávamos trabalhar a questão da parábola do bom samaritano, e eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou contextualizar essa parábola e trazer para os dias atuais, que é para a garotada aqui conseguir entender isso, porque se eu falar aqui de Jerusalém, de samaritano, não sei o que lá, eles não vão entender, mas depois eu posso explicar. E eu conversei com eles assim, olha só, tinha um empresário que ia viajar do Rio de Janeiro para não sei onde, com seu carro na Via Dutra, mas aí um pneu furou e ele teve que encostar. E quando ele estava trocando o pneu, ele foi assaltado. E bateram nele, e levaram o notebook dele, o celular dele, e claro, o carro. E deixaram o coitado lá no chão, no acostamento da Via Dutra. Aí estava passando um carro, e esse carro era de um religioso. Aí ele, não sei o quê, mas seguiu em frente. Aí veio outro carro, que era não sei o que lá. E aí veio um terceiro carro. Esse carro saiu. A motorista era uma mulher negra. E ela foi lá e resgatou e levou ele para a UPA, né, nossa unidade de pronto atendimento. Aí conseguiu fazer contato com a família dele, aguardou os familiares e tal, trocou o WhatsApp dela com eles e tal. E lá foi. E aí depois... Bom, aí desses três que passaram aí pela Via Dutra,
qual dos três usou de compaixão, qual dos três realmente fez o bem ali. Ah, foi a mulher, tio, foi a mulher, eu não sei o quê. Tá ótimo. Bem, a mulher nós sabemos quem é, certo? Sim. Mas e o assaltado? Quem era esse empresário? Ah, o senhor não falou? Então pode ser qualquer pessoa? Pode. Qual é a lição que nós vamos tirar daqui? Que devemos fazer o bem a toda e qualquer pessoa, seja lá quem for essa pessoa. Vocês sabem quem contou essa história? Aí olhava assim para mim, foi Jesus. Ah, é? Jesus. Quando foi que Jesus viveu, tio? Jesus já viveu há 2.000 anos atrás. E aí, os garotos olham assim para mim, tio, mas esse cara é velho, hein? Que isso, meu filho? E eu falei, historicamente, se ele ainda fosse vivo aqui na Terra, de fato. Mas ele também morreu, tá? Como qualquer um de nós, tá? Agora, ele não contou a história assim, não. Ah, não? Não, porque ele era judeu. Vocês já ouviram falar de Israel? Já ouviram falar dos palestinos? Eu trouxe um mapa, aí eu levei os recursos, né? Trouxe aqui um mapa para mostrar para vocês aqui. Ah, é assim, assado. Umas fotos e tal. Né? Olha como eles se vestem diferente lá e não sei o quê. Pois é, Jesus contou essa história deste jeito. E aí eu contei mesmo, né? E aí nós fomos contextualizando o que era lá um escriba, o que era lá o sacerdote samaritano, não sei o quê, né? Que Jerusalém fica mais em cima, Jericó fica mais embaixo, por isso, né? A estrada, que naquela época não tinha UPA, não, tinha um negócio chamado lá estalagem, pensão, né? Que não sei o quê, e aí eles começaram a entender. E quando contextualizou, aí, claro, ressaltou o quê? O ensino moral, que é o mais importante. Isso é o que precisa ficar. Mas eles têm que entender o contexto histórico e cultural. E aí, puxa, quer dizer, o que ele ensinou lá naquela época é para os dias de hoje também. Exatamente. É para todos sempre. O que está faltando? Colocar em prática, né, tio? A gente se amar. Pronto. É isso. Olha, perfeito, porque às vezes a gente fica tão preso ao pé da letra, e eu vou até trazer aqui o comentário do Nando, do Sérgio daqui, que trouxe aqui. Perfeito. Essa adequação, essa atualização, eu falo que de vez em quando a gente tem que atualizar um pouco o contexto. É que nem quando você vai contar a parábola dos talentos, fala, gente, talento é o dom da gente. Eu não vou nem ficar aqui mensurando quanto que valia de real. Para quê? Eu faço essa pergunta, para quê? O que interessa? É a história, sabe? É o que a gente vai aprender com a história. E é perfeito, porque muitas vezes fica... Se a gente se prende muito ao pé dela, fica uma coisa tão maçante, que até você explicar o que era, deixa para um estudo. Deixa para um estudo. Olha, eu vou trazer aqui o comentário do Nando. Bom dia, mesmo porque a Bíblia é recheada de comunicação mediúnica, até que o Pentecostes foi maior delas, ele comentou aqui, a gente tinha explicado. Olha aqui, ó, ele comentando esse ponto aqui, ó, para fazer evangelização infantil ou para os jovens, temos que adequar as tecnologias de hoje. Já usando celular ajuda muito, e perfeito, a gente precisa entender que a molecada de hoje, eles nasceram num momento que é diferente da nossa. E se a gente não se adequar a falar a linguagem dele, sabe quando que essa essência espiritual vai ser passada para frente? Nunca. Se a gente não aprender a se adequar. É verdade. Somos nós. Verdade. É uma responsabilidade nossa. Ó, aqui o Sérgio, ele coloca aqui, acho que a Bíblia é um livro de interpretação, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, mas é necessário que haja respeito, que as pessoas se entendam. Perfeito, Sérgio. Claro. Perfeito. Fica à vontade de comentar o pessoal aqui. Tá? Eu estou trazendo aqui para a gente poder discutir, porque aí é essa graça do bate-papo, é trazer o pessoal que participa aqui conosco. Né? Com certeza. Vamos começar aqui pela questão da tecnologia, isso é muito importante. Há um debate muito grande hoje no meio educacional sobre essa questão do celular. Muitas escolas públicas e particulares também proíbem o uso do celular dentro da escola, né? Porque o celular vai atrapalhar.
Quem disse isso? O celular é neutro, a internet é neutra, redes sociais são neutras, tudo é neutro. Bom, é verdade. Do uso que fazemos de tudo isso. Ora, o celular com internet, hoje, é uma ferramenta tecnológica muito útil, desde que saibamos utilizar. E educação, eu sempre digo, a questão é educacional. Ou seja, nós vamos ensinar, nós vamos fazer com que as nossas crianças e jovens pensem sobre o uso do celular e as coisas boas que celular e internet podem nos ofertar para a nossa própria vida. Na medida em que eles recebem essa orientação, pensam sobre essa orientação, debatem essa orientação, eles vão incorporar neles o que é bom e o que não é bom, como usar utilmente e não. Então, o celular não vai ser problema dentro da sala de aula, dentro das atividades escolares, assim também no centro espírita e nessa área da evangelização, que hoje já não é mais a evangelização da infância e da juventude, mas evangelização da família, porque nós temos que, né, olhar de forma integral esse todo. Quem foi que disse que o celular vai atrapalhar? Se as pessoas souberem utilizar o celular no contexto do que está sendo desenvolvido, no que está sendo estudado, ele vai ser um grande auxiliar. Neste exato momento, por exemplo, se nós estivéssemos presencialmente, mas mesmo assim aqui online, ora, alguém poderia já estar aí com o celular, já olhando na internet algumas informações, e já passar para nós aqui. Olha, na verdade, eu estou vendo aqui a Bíblia, não sei o que lá, inclusive porque Moisés... Ótimo, olha aí, chegou a informação. Isso é da maior utilidade. Ou seja, ele está nos ouvindo, está nos acompanhando, mas, ao mesmo tempo, está ligado com o celular na internet e já pesquisando e ampliando o conhecimento. Então, a grande questão nossa é educacional. Não é de proibir isso, proibir aquilo. Tecnologias existem para que possamos utilizá-las. Então, dentro do centro espírita, não é uma questão de proibir ou não o que fazer com o celular e outras tecnologias. É questão de saber utilizar. Como hoje, por exemplo, nós estamos fazendo as chamadas reuniões híbridas, porque eu posso ter o palestrante ali presencialmente no centro espírita, com um público ali, e estar transmitindo a palestra via internet, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Como eu posso também, isso tem acontecido muito comigo, já que eu moro no Rio de Janeiro, e o pessoal descobriu que não precisa mais pagar passagem de avião. Exato. É só linkar o Marcos Demário aqui pela internet, pôr o telão aqui e pronto. E o público vem aqui para o Centro Espírita, vai vê-lo aqui no telão, pode interagir fazendo perguntas e, ao mesmo tempo, estaremos transmitindo pela internet. Olha que coisa boa. E com baixíssimo custo. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso para ouvir o Marcos Demário lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, essa é apenas questão de saber utilizar bem essa tecnologia como uma ferramenta que vai nos auxiliar também para esse campo da educação. E segundo, essa questão das interpretações. Né? É fato. Realmente, nós temos N interpretações sobre a Bíblia. E o que nós espíritas procuramos sempre fazer, como nosso querido amigo Sérgio colocou, é respeitar. Podemos não concordar com a interpretação, mas devemos respeitar. Por quê? Porque nós estamos aqui também para aprender a discutir as ideias, não as pessoas ou as instituições. Então, eu vou ouvir, discordo, não é bem esse meu pensamento através do espiritismo. Se me for permitido, eu posso colocar também a visão espírita, mas sem querer convencer ninguém, né? Você tem que sair dessa sua religião porque a verdadeira interpretação está aqui no espiritismo. Não é essa a nossa postura. É sempre a de respeitar e, quando possível, colocar a nossa interpretação, a visão que o espiritismo tem a respeito daquela passagem determinada, aquelas coisas que estão ali na Bíblia, lá no Velho Testamento.
Até mesmo porque o próprio Jesus nos ensinou a não ter discussões fúteis, aquelas só pela imposição. E quando que é passagem que ele fala isso? Não atirai pérolas aos porcos. Porque você dá algo valioso, né? Que a pérola para eles, na época, para quem não sabe, valia mais, inclusive, que a pérola preciosa, por isso que se usa a parábola da pérola, o tesouro escondido da pérola, se usa pérola, Jesus usava. E quando ele fala porco é um animal que não ele vai comer a pérola, não vai apreciar. Mas o que ele queria dizer dentro desse contexto, mais uma vez, que a gente tem que entender os contextos. Era uma passagem, né, bíblica, em que os discípulos queriam fazer pregações a outras pessoas, a outros povos que não eram judeus e que eles ainda não tinham condições de entender ainda as mensagens. Nem o próprio povo judeu, da época, ainda estava assimilando as ideias. Imagina outros povos. Seria nesse sentido. Não que ele xingou, ofendeu ou qualquer coisa parecida. Então, assim, quando você tira essas lições, olha, são lições de cunho moral que nós podemos aprender. Não adianta eu chegar para uma pessoa da religião A, B ou C e falar de reencarnação, sendo que a pessoa fala que ela tem aversão a isso. Não adianta. O que você vai fazer? Respeite. Vamos falar nos pontos concordantes ao invés de falar dos pontos discordantes? Da mesma forma que você fala que Jesus tem que ser bom, vamos ser bom, vamos perdoar, que isso é um ensino moral, que é isso que Allan Kardec nos ensina, inclusive na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí, Maria, exatamente isso. Então, o respeito é tudo. Eu já participei aqui no Rio de Janeiro, mais de uma vez, de atividades ecumênicas, representando a doutrina espírita, e teve uma vez que foi muito interessante, porque eu cheguei, e aí o dirigente disse assim para mim, bom, Marcos, você representa, então, o espiritismo, então eu vou colocar você para ser o último. Tá, tudo bem, isso daí, para mim, é indiferente, ok. Aí chegou o representante lá da igreja evangélica, que era um pastor, chegou o padre lá pela igreja católica, eles conversam daqui, conversam dali, aí o dirigente vem para mim assim, diz assim, Marcos, nós resolvemos fazer uma alteração aqui da ordem, e então você vai ser o primeiro a falar, depois vai ser o pastor, depois, finalmente, o padre. Tá bom, não tem problema. Tá? E é um culto ecumênico para estudantes, numa escola, e aí eu peguei, falei, tá, eu vou começar? Tá, ok. E aí comecei a falar assim, olha, eu represento aqui o espiritismo ou doutrina espírita, mas não vou falar da doutrina para vocês. Vou falar sobre a vida. Vocês já pensaram o que é viver, e não sei o quê, e papapá, a alma. Aí coloquei Jesus no contexto, tal. Eu tinha 10 minutos para falar. Ok, encerrei. Aí o pastor não foi falar. Não sei o quê, porque... como disse o nosso irmão aqui, e aí lá foi ele para Jesus de novo. E aí o padre, né? Aí o padre lá fez, não, porque isso aqui, de fato, porque Jesus... E aí puxou de novo o tema, né? Aí depois eu pensei, está vendo, gente? Nós não estamos... É um culto ecumênico. Nós não estamos aqui para... Eu vou defender o espiritismo, o pastor vai defender aqui o protestantismo, o padre vai defender... Vamos falar de Jesus e a vida. É isso que importa. Essa mesma escola, no outro ano, novamente me convidou, e aí me colocaram para ser o último. Aí eu falei, claro, né? Eu já entendi, né? Porque eles vão tentar me amarrar. Não tem problema. Aí falou o pastor, falou o padre, aquela coisa, puxaram, como se diz, a brasa para a sua sardinha, das suas doutrinas. E quando eu peguei a palavra, eu falei, bom, eu não vou comentar nada do que foi dito aqui. Eu vou trazer Jesus. Vamos falar da alma imortal, dessa possibilidade, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e fechei, né, em cima da fala dos dois também. E depois fui muito cumprimentado, aquela coisa toda, e o que destacou que o diretor da escola depois conversou comigo, olha, parabéns, porque o senhor não atacou ninguém. O senhor nem tentou corrigir o que o pastor e o padre falaram. O senhor fez colocações sobre a vida, jogou pontos de interrogação sobre o que é existir, Deus, que foi sensacional.
Mas nós estamos aqui para isso, aprendemos isso com o Espiritismo. Respeitar as outras doutrinas, respeitar as outras interpretações, agora com o direito de questionar, com o direito também, claro, de mostrar o nosso pensamento, mas sem querer convencer, né, que é o famoso prosélito, né? Não, espírita não vai fazer isso. Eu participei uma vez, mas vale a pena contar essa história, de um evento espiritualista sobre reencarnação. E aí eu tive que ouvir várias teorias sobre o que seria a reencarnação do ponto de vista das diversas escolas espiritualistas. E até que chegou minha hora para mostrar a visão espírita da reencarnação. E eu mostrei, né, como é que o espiritismo via a reencarnação. Quando eu terminei, a coordenadora disse assim, minha gente, olha só, já há vários anos que nós fazemos este evento, tá? Mas eu nunca tinha, de fato, ouvido o pensamento, a explicação espírita sobre algum tema que nós sempre trazemos aqui. Nesse caso, hoje estamos trabalhando a reencarnação. Gente, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu nunca tinha ouvido uma explicação tão lógica, tão sensata e baseada em fatos que ele trouxe. É que a direção do evento não me permite, mas eu ia dar mais uma hora para ele falar, sabe? Porque realmente, que visão, que coisa. É claro que depois teve um debate e eu fui atacado, né? Tentaram me atacar de tudo quanto é jeito, os outros, né, que pensavam de forma diferente. E a coordenadora olhava para mim e eu calado. E ela me mandou um bilhete dizendo que eu tinha o direito de resposta. Aí eu guardei o bilhete e continuei calado. Até que finalmente chegou a minha hora de falar. E eu simplesmente agradeci a todo mundo. Agradeci por ouvir as outras interpretações. Mas que eu não estava ali para fazer um debate sobre aquilo e nem para tentar convencer ninguém. Eu tinha tido meu momento para mostrar a visão espírita sobre o tema, tinha mostrado e que, no final, eu estaria ali ao dispor para quem quisesse, então, conversar comigo e obter outras informações. Muito obrigado, paz em todos os corações, que esse é o nosso papel. E não fazer um torneio filosófico, cultural, doutrinário lá dentro, num debate gigantesco, que não vai levar a nada. Perfeito. Então, esse tem que ser o nosso posicionamento. E é interessante porque a gente fala assim, olha, parece que... Gente, é a conclusão, inclusive, que Kardec traz aqui dentro desse texto, né? É a questão da tolerância, do amor, até mesmo porque Jesus, eu gosto também, mais uma vez, voltando ao exemplo de Jesus. Jesus que era Jesus, ele era judeu, ele seguia as tradições judaicas e ele fazia as pregações onde ele é permitido, porque ele não era sacerdote, então ele ia dentro do pátio do templo onde lhe era permitido. Ele nunca se colocou falando assim, gente, tudo isso está errado, quem manda aqui sou eu. Ele nunca e ele tinha autoridade moral para isso. Porém, ele na sua humildade seguiu dentro dos conformes. Para quê? Primeiro que ele fosse reconhecido, então ele fez tudo bonitinho e respeitou, inclusive, a religião judaica da época. Mesmo sabendo, mesmo falando, mas quando ele tinha que debater, quando ele tinha que impor, ele colocava, falou, vocês são hipócritas. Quando ele falava de hipócrita, o que é o hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Ele falou, vocês são hipócritas. Vocês estão me acusando disso, mas vocês não fazem isso. Olha só, próprio exemplo de Jesus. Ou seja, está aqui, Nando dos Santos fez um comentário aqui, trazer Jesus no seu próprio amor não tem argumentos, não tem. É a questão da ciência, igual ciência contra fato não tem argumento. É fato. Contra fatos, não tem como você ir contra. E o amor de Jesus, isso aí para nós não tem como discutir isso, né? Não tem como. É um fato, não tem como. Então, assim, e Jesus, ele sempre foi cauteloso em dar, não só falar, mas como dar exemplo.
Se tivesse o padre Quevedo, ele diria isso não existe. De vez em quando eu imito o padre Quevedo também, quando a gente escuta umas coisas também dentro da doutrina espírita, eu falo, gente, isso não existe. Quando as pessoas procuram trazer algumas coisas que não fazem parte da doutrina espírita, são elementos de doutrinas espiritualistas, com todo respeito, mas que não se enquadram dentro da doutrina espírita. Falou, gente, isso não existe também. De vez em quando incorpora o padre Quevedo. Mas, olha, essa é uma questão muito importante. Nós temos um atavismo que trazemos aí nas nossas existências passadas, porque todos nós, em várias encarnações, tivemos aí contato com o catolicismo, fomos católicos ou fomos protestantes, dentro do contexto histórico. Ou judeu mesmo, viu? Né? Aqui da humanidade, porque a cada encarnação nós assumimos uma nova personalidade, um novo contexto social, cultural e assim por diante. Nós temos essa tendência, ainda nesta encarnação, de trazer coisas que são as nossas ideias inatas, que estamos trazendo lá do passado. E aí, então, como o Espiritismo nos solicita não apenas muito estudo, mas nos solicita transformação, uma mudança real, isso não é fácil de ser feito. Então, nós temos uma tendência de querer acomodar o Espiritismo a nós. Nós temos essa tendência, mas tem que ser o contrário. Eu é que me preciso me transformar diante do Espiritismo, que é uma doutrina completamente nova. Tem as bases do cristianismo, mas não podemos trazer do cristianismo rituais, crendices, dogmas, que não fazem parte do Espiritismo. É como me disse uma vez um presidente de um centro espírita, ele disse assim, Marcos, não é fácil ser presidente do centro espírita, você não pode piscar o olho, porque se você piscar o olho, alguém vai acender uma vela aqui para o santo. Por causa dessa nossa tendência. Então, tem que perceber, sabe, as coisas, o que as pessoas estão falando, o que querem, tá? Porque tem muita coisa, como você bem lembrou, que nada tem a ver com o Espiritismo. Então, não pode entrar na nossa prática. Olha, isso daí é espiritualista, isso aí é católico, isso aí não tem nada a ver. Tá? É a mesma coisa de você olhar o espírita, né, o chamado espírita de carteirinha, que está ali, faz parte daquilo no centro espírita, e ele cheio de correntinha, com cruz, com não sei o quê. Tá? Por que você está usando essas coisas todas aí? Não. Entra lá com uma fita do Nosso Senhor do Bonfim aqui no pulso. Que isso? Você é espírita, ou seja, você é um adepto, você segue o espiritismo. E no espiritismo essas coisas não têm significado, não fazem parte. Então nós temos que procurar sempre sair disso, porque senão nós podemos, sim, desviar as finalidades do espiritismo. E a finalidade do espiritismo é realizar a nossa transformação moral para que haja a transformação moral da humanidade. É isso. O resto é invenção nossa. Como esse caso que está atualmente, né, que nós teríamos um espiritismo brasileiro, né, que tem espíritas à esquerda, deve ter à direita, ao centro, e vai por aí afora, né? Mas nada dessas coisas existe. Não existe. Espíritas seguindo o espiritismo conforme se encontram lá nas obras que foram assinadas por Allan Kardec e ditadas pelos espíritos superiores. E ponto final. Como lembrava o saudoso Rui Kremer, que era aqui do Rio de Janeiro, que foi da cruzada dos militares espíritas, a perdição do ser humano foi a invenção da vírgula, porque nós inventamos a vírgula e aí. No entanto, entretanto, porém, tudo, mas... E aí ficamos inventando coisas que não existem nem no Espiritismo e nem no Evangelho, que o Espiritismo resgata para todos nós através da mensagem imortalista da alma. Então, muito cuidado, vamos estudar melhor o Espiritismo para não trazer para dentro dele coisas
que, na verdade, não fazem parte dele. Marcos, o papo está maravilhoso, mas já são 8h29, o programa acaba às 8h30. Então, gostaria de agradecer a você, a todos que participaram. Estou lendo aqui, Elza, você falou Reforma Íntima sempre. O Nando trouxe mais alguns comentários. Nando, só por questão do tempo, não vou ler na íntegra, tá? Porque o programa já está acabando. Eu agradeço muito a participação de quem nos ouviu, de quem está nos acompanhando, quem participou, agradeço bastante. Marcos, a consideração final, tá? Que eu agradeço muito e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Encerra para nós, por favor. Mariana, eu só tenho que agradecer por esta oportunidade de estar aqui com você e com todos aqui no programa Momento Espírita e solicitando, estudemos, compreendamos cada vez mais o Espiritismo para melhor praticá-lo e que possamos estar todos envolvidos na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Pessoal, um bom sábado para vocês. Muita luz, muita paz. E até o programa que vem, se Deus quiser.